Fala galera que curte jogos de tabuleiro! Eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e hoje a gente vai de análise deste joguinho aqui muito bonito, o Café, gente, que é o primeiro jogo de uma série de jogos que a Cross está trazendo de uma editora portuguesa que chama Pitágoras, e eles fazem jogos meio com temáticas portuguesas, sabe? Esse aqui foi o primeiro, o Lata também já veio, eu já fiz vídeo do Lata aqui no canal, não sei quais são os próximos, mas logo deve estar chegando. E o Café, como eu disse, foi o primeiro deles, então vamos falar um pouquinho sobre ele, gente. O vídeo de análise aqui eu vou primeiro descrever como é que é a jogabilidade, como é que o jogo funciona. Não é um vídeo de regras detalhadas, mas eu vou falar como é que o jogo funciona e depois vou avaliar de acordo com alguns critérios, tá bom? Então vamos lá. No Café, gente, a gente está simulando que nós somos ali o ciclo do café, sabe? A gente está simulando desde a produção até o cafezinho estar disponível ali na cafeteria para as pessoas bebericarem e experimentarem aquele delicioso café. E nesse jogo a gente vai fazer isso como? A gente vai fazer através da construção meio que de caminhos aonde o café pode trafegar de acordo com uma ordem específica, que é a ordem que ele fala aqui, A, B, C e D, que eu vou colar aqui nas regras, que é exatamente a ordem de produzir, secar, torrar e distribuir. Então o A, B, C e D, eles seguem essa ideia. E aí o jogo ele tem essas cartas um pouco grandes aqui, tá vendo? Que sempre tem 6 espaços, alguns espaços podem ser duplos, mas esses espaços eles vão representar alguma dessas ações e também algumas ações extras e bônus que o jogo tem. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Essa carta aqui, por exemplo, ela tem essas 4 cafés, que são as ações A, e uma ação D, que é uma cafeteria. Sabendo que os cafés aqui existem tipos de café diferentes, então cada cor representa um tipo de café, e a gente tem cubos aqui de cores diferentes que representam os tipos diferentes de café que a gente tem no jogo, tá bom? E aí, durante o jogo, como é que funciona a ideia da mecânica, né? Essas cartas elas vão ficando disponíveis para você comprar, e você vai comprando essas cartas e vai posicionando essas cartas umas sobre as outras, sabe? De maneira que você sempre ocupa pelo menos 2 quadrados da outra carta. Então você pode ir posicionando de várias maneiras, como você achar melhor. E aí, a partir dessa posição aqui que você gerou, é onde você pode começar a fazer suas ações. E você sempre pode fazer essas ações A, B, C e D que eu falei. Por exemplo, se você vai fazer uma ação A, você vai pegar aqui os grãos de feijão que são adjacentes e vai produzir todos eles. Vai pegar cubinhos da cor específica e vai colocar em cima de cada um deles. Se você vai fazer uma produção do tipo B, se você vai fazer tipo B, que é secar, aí você vai pegar esses cubos que já estão no A e vai transferir os do mesmo tipo para o B, depois para o C para torrar, e por fim você envia ele aqui para as cafeterias. As cafeterias têm tipos de cafés que elas preferem o que elas querem, então você tem que produzir e enviar os cafés que elas preferem, e aí você deixa aqueles cubos ali na cafeteria, porque aquela cafeteria passa a pontuar para você. Então, basicamente, no jogo, você vai pontuando à medida que você vai preenchendo aqui as demandas de café das cafeterias. E aí, no final do jogo, obviamente, você vai olhar quantas cafeterias você serviu, e aí você vai pontuar o jogo. Bem simples, nesse estilo que eu acabei de falar, diretão, super rápido, e essa é a ideia básica e central de como o jogo funciona. Agora vamos aqui para a análise dele, tá bom? Primeira questão da arte. Gente, a arte para mim é super positiva. O jogo é muito bonito, desde a capa dele. Ele remete bem uma coisa meio portuguesa, assim, não sei explicar, sabe? Mas é uma arte que tá bem atrelada à origem do jogo. E é um jogo bem colorido, bem bonito, sabe? As cartas, elas são bem bonitas, elas têm cafeterias famosas aqui desenhadas, sabe? E isso eu achei uma coisa bem legal. O jogo tem a arte aqui. Então, assim, no geral, a arte, ela me deixou bem surpresa. É um jogo que fica bonito na estante também, gente. Eu gosto de jogo que fica bonito na estante. Às vezes nem precisa ser bom, mas se tá bonito na estante, ele fica ali enfeitando. E esse é o tipo de jogo que tá nessa linha. Curiosamente, por exemplo, o Lata é um jogo que eu falei que eu achei muito bonita a arte, mas eu acho a do Café mais bonita ainda do que o do Lata. Então, essa editora, a Pitágoras, né, essa editora portuguesa, eles estão arrasando, e a Cross está arrasando também de trazer esses jogos para cá, sabe? No quesito arte, assim, no quesito caixinha, eles estão mandando muito bem. O próximo critério é componentes. Componentes, para mim, também positivo, gente. A única coisa, mais ou menos, são esses cubinhos de café, que eu achei meio pobrinho, assim, podia ser uma coisa um pouco melhor, sabe?
Mas, tirando essa pobreza aqui desses cubinhos de café, as cartas, elas são muito boas. E o jogo são o cubinho de café e as cartas, tá? Não tem mais nada além disso. Mas as cartas, elas têm uma textura boa, assim, suave, sabe? Elas são plastificadas, mas é um plástico mais durinho. Então isso aqui me agradou bastante. Eu acho que isso aqui me deixou... Isso aqui que deu a pontuação positiva nos componentes para mim. Foi essa carta de altíssima qualidade aqui que eles usaram, gente. Que ficou bem legal. Se fosse só o cubo ia ser negativo com certeza. A montagem, positiva também. Esses joguinhos pequenos montam super rápido, né, gente? Você vai ali, bota as cartinhas, separa e pum, acabou. Eu acho que dá pra montar em 5 minutos, alguma coisa desse tipo. Porque é a proposta do jogo, é a proposta de ser um joguinho rápido, estratégico, mas que você consiga montar e jogar com uma velocidade muito boa. Então esse aqui é um jogo que ele tem uma montagem bem rápida, tá? Próximo critério, regras, também é positivo, gente. É o tipo de jogo que você pega 15 minutinhos, lê as regras, já entende, já explica pro seu coleguinha e já começa a jogar. Não é nada complexo, ele tem essas 4 ações que eu descrevi, você vai montando ali os conjuntos de carta para deixar esses espaços disponíveis e aí você vai transferindo os cubos de um lugar para o outro. Então ele não tem regras complexas, ele tem regras bem simples e isso aqui é um ponto positivo desse jogo para mim. Agora vamos para a jogabilidade. A jogabilidade eu vou dar uma pontuação neutra, tá? Eu gostei de jogar o jogo, ele me entreteu bastante, mas eu achei que às vezes eu ficava um pouco travado ali, dependia das cartas que estavam disponíveis e principalmente o número de ações que você faz na sua vez, ela depende de cartas de símbolos de xícara que tem nas cartas que você montou. E para você conseguir essas xícaras você tem que pagar pelas cartas, nem sempre está disponível. Então eu senti que muitas vezes eu tinha poucas ações para fazer, sabe? Eu tinha pouca coisa para fazer ali no jogo, não conseguia evoluir demais ali a minha produção, minha linha de produção do jeito que eu queria, do jeito que eu esperava que eu pudesse fazer ali no jogo, sabe? Nem sempre acontecia isso, mas algumas vezes aconteceu. Aí isso reduziu um pouquinho ali a fluidez do jogo para mim. Ele ficou um pouco mais travado por poucas ações e por dependência das cartas que estão disponíveis, às vezes não tem ali o que você precisa, uma ação C, uma ação D, para você poder finalizar ali o fluxo do seu café, tá? Além disso, eu já falei dos dois, né, da ação limitada e tal, mas um ponto que eu achei positivo existem momentos que você consegue fazer rodadas muito boas, que você consegue produzir vários cafés e fazer eles trafegarem pelas ações, e aí servir as cafeterias, sabe, você consegue, algumas vezes você consegue uma fluência muito legal ali do jogo, e aí você vai fazendo vários contratos de cafeteria e vai pontuando bastante. Então ele tem essas duas vertentes, que é dependente não só ali da sua estratégia, da sua habilidade, mas de estar numa combinação legal de cartas disponível e de montagem que você consegue fazer da sua fábrica. Então ele tem esses dois lados, por isso que eu deixei no neutro. Eu gostei de jogar, mas às vezes me senti um pouquinho travado, porém, em alguns momentos eu acho que ele fluiu super legal, então fica ali uma jogabilidade no neutro pra mim, tá? A rejogabilidade, pra mim ela vai ser neutra também, porque o jogo ele vai ser sempre muito parecido. Ele não tem elementos que vão variar de um jogo para o outro. As partidas vão tender a ser mais parecidas, você vai fazer as mesmas coisas. Então, depende muito se o jogo te agrada demais, a ponto de você realmente querer ficar rejogando ele, porque não é o tipo de jogo que vai te oferecer experiências muito diferentes, entende? Ele vai te oferecer ali a mesma experiência, mas se você tiver curtido muito aquilo, você vai ter o interesse de ficar vindo e jogando de novo, tá? Nesse sentido, por exemplo, eu acho que eu tive mais interesse em rejogar o Lata, por exemplo, que eu acho que cria um desafio ali, um puzzle espacial que me intrigou mais do que o café, sabe? O café me pareceu mais limitado no número de ações disponíveis que dá para fazer, enquanto que lá no Lata você se sente muito mais restrito, porque o jogo ele é cobertor curto, ele tem poucos recursos, pouco dinheiro, e você tem que tentar fazer o melhor que você tem. Então só botando ali aqui um critério de comparação entre jogos da mesma linha. Na questão duração é positivo, tá, gente? Apesar do que eu falei, ele é um jogo que sai super rápido. Ele monta rápido, joga rápido e termina rápido. Eles são 8 rodadas, se eu não me engano são 8 rodadas. É um número de rodadas fixo, então não é o tipo de jogo que se prolonga dependendo do que os jogadores fazem. O número de rodadas ali é fixo. E aí você consegue fluir e fazer ele passar assim... Eu acho que uns 20 minutos você consegue jogar uma partida, 25 minutos.
o que é um tempo muito bom para o que esse jogo se propõe. É o tipo de joguinho que é pequeno, você pode botar na bolsa, você pode armar ali na hora do intervalo do almoço, joga com o coleguinha do trabalho. Então eu acho que ele se encaixa muito bem nessa linha aí. Ele é um joguinho que tem uma estratégia legal, tem um desenvolvimento legal e você consegue jogar ele rápido, tá? E o último critério que eu tenho aqui na minha avaliação que são jogos semelhantes. Eu vou trazer dois jogos aqui que eu achei semelhantes, um meio óbvio e um meio polêmico. O meio óbvio é o próprio Lata, gente, porque o próprio Lata também é um jogo onde você está otimizando a produção. Só que lá você está otimizando a produção de sardinha, aqui você está otimizando todo o ciclo do café. Lá você está querendo montar uma fábrica com uma ordem sequencial lógica, enquanto que aqui você está querendo fazer um arranjo espacial que te deixa as ações disponíveis. Então são conceitos um pouco diferentes, mas ideias muito parecidas. É produção, você quer produzir o máximo que você puder para você poder vender para os mercados, que aqui é café e lá são os diferentes países que vão comprar, sabe? Mas para mim são jogos que bebem da mesma fonte, são o mesmo espírito de jogo. Se você gosta de um, você tende a gostar do outro. Eu, por exemplo, gostei dos dois e realmente acho que eu gostei dos dois porque eles têm o mesmo espírito ali de otimização de produção. Um outro jogo que eu achei parecido, bem polêmico, mas parecido, é o Fornalha. Porque o Fornalha ele também tem esse aspecto de você montar ali uma fabriquinha que tenha uma sequência de produção que te leve à pontuação que você precisa. No Fornalha, você faz isso através do leilão inicialmente, que não tem nada a ver com isso aqui, mas depois do leilão você vai produzindo, você vai posicionando as suas cartas ali na sua fábrica, de maneira que você consiga produzir e trocar recursos até conseguir os bem manufaturados no final, que é o que te vai dar pontos. É mais ou menos o que você faz aqui, que é arranjar as cartas que você conseguiu para você produzir café, fazer ela passar pelo ciclo ali da sua fábrica, que são as diferentes atividades de secar, torrar, para enviar para o consumidor final, que é a cafeteria. Então, eu acho assim, que tem uma semelhança considerável. Eu acho que se você joga e gosta do Fornalha, eu acho que esse é um jogo que pode ser interessante para você, o café, tá? Então fica aí uma dica, quem gosta de Fornalha, dá uma procurada, pode ser que te agrade, tá bom? E dito isso tudo, gente, a nota do café pra mim é um 8, tá? Eu acho que é um jogo que ele atende o seu propósito, o propósito é ser um joguinho condensado, que te entrega uma experiência legal de um joguinho estratégico num espaço curto de tempo, com poucos componentes, e eu acho que ele atinge esse objetivo, né? Tem alguns poréns que eu falei durante a avaliação, mas no geral é um jogo que é bem legal. Eu recomendo, se você se interessou por alguma coisa que eu falei aqui, testar o jogo e ver se você gosta, tá bom? Então é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.